A história começa com um grupo de crianças jurando visitar todos os cofres do mundo e desse modo ganhar muitas riquezas e glória, e acham que conseguem fazer isso se forem todos juntos. Desse modo têm certeza que um dia se tornarão grandes caçadores de tesouros que são considerados astros na capital imperial, por viajarem pelo mundo entrando em várias ruínas chamadas de cofres do tesouro e retirando seus objetos preciosos. Mas é um trabalho muito perigoso, pois precisam enfrentar monstros chamados de fantasmas. No entanto, para os vitoriosos é possível conseguir muitas glórias e riquezas. Por isso hoje um clã de altíssimo nível da capital chamado de First Step está conduzindo entrevistas para recrutar possíveis novos membros. E nos é explicado que um clã é composto por diversos grupos menores que por sua vez são compostos por diversos caçadores solo, já que existe um limite sobre até onde alguém pode chegar sozinho. Por isso em dado momento, se você busca por objetivos maiores, é necessário entrar num bom grupo, de preferência com seus amigos. Mas infelizmente Cry nunca conseguiu nisso. Ele é chamado por uma garota que questiona se o rapaz estaria atrás de algum grupo e logo em seguida se desculpa por iniciar a conversa assim, pois só fez isso devido ao clima ter ficado muito pesado por todos ali estarem nervosos, mas já que Cry demonstrou ser mais amistoso, ela decidiu tentar conversar. Então se apresenta contando se chamar Ruda Runebeck, uma caçadora de nível 3, porém Cry não retribui seu aperto de mão enquanto se apresenta. Nisso ela observa ter muita gente naquele lugar enquanto explica ter caçado sozinha durante esse tempo, mas ao chegar no cofre ninho do lobo branco entendeu ter chegado no seu limite, por isso deseja se unir a um bom grupo. Ao ouvir aquilo, um homem se intromete na conversa zombando dela por ter ido ao ninho do lobo branco, já que lá não é lugar para uma mera nível 3, por isso a manda ir embora já que ela é fraca demais. Então eles continuam brigando até que a garota perde a paciência, o chamando para a batalha, mas nesse momento surge um homem avisando que caso insistam nisso irão perder a chance de entrar pro clã deles. E além disso, um caçador jamais deve sacar suas armas em público. Logo após isso eles entram e a garota fica fascinada com a quantidade de pessoas naquele lugar, questionando seu amigo se já teria ido ali alguma vez, o que ele afirma já sendo essa sua quinta vez. Então observa o lugar, refletindo que no mundo dos caçadores tudo se resume à habilidade. Desse modo quem a tem consegue fama rapidamente subir na vida, já os menos afortunados acabam tendo que se agarrar ao que podem. Nisso sua amiga pergunta sobre um grupo todo de branco que Cry diz se chamar Ark Brave, um dos grupos mais fortes entre os que estão recrutando. E são tão poderosos que já conseguiram completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros. E a pessoa sentada ao centro é Ark Rodan, o líder daquele grupo, que é tão habilidoso que dizem que caso ele te aceite no grupo, seu sucesso como caçador estará garantido. Mas até onde sabe o rapaz nunca aceitou membros novos num evento como esse. Nisso a mulher pergunta sobre uma mesa singela no fundo, vendo que está vazia, então Greg surge novamente, estando disposto a explicar algumas coisas para a garota, visto que ela demonstra não saber muita coisa. E segue dizendo que aquela mesa pertence ao grupo que criou o clã First Step, o grupo Stragri. Ao ouvir aquilo, Cry reflete que esse nome era a alcunha de um grupo de jovens que veio para a capital muitos anos atrás e devido aos seus talentos impressionantes hoje todos sabem que são o maior grupo da capital, possuindo o nome oficial de Strandgrief, o grupo criado pelos seus amigos de infância. Nisso Greg segue contando existir o boato de que pela primeira vez em anos o grupo irá aceitar novos membros, por isso aquele lugar está tão lotado. Então surge um homem fazendo um alarde buscando pela Stragri, pois só se deu ao trabalho de ir até ali porque quer entrar no melhor grupo de todos, afinal ainda será um dos maiores caçadores do mundo, já tendo chegado ao nível 4. Porém uma garota chamada Tino não gosta nada da audácia do rapaz e o manda se colocar em seu devido lugar, enquanto seu colega de equipe tenta fazê-la se acalmar para que não cause confusão. Mas ao ver que o rapaz não quer sair, ela decide que vai expulsá-lo à força e conta que ela quem merece estar no Strandgrief. Mas seu amigo a manda parar, lembrando que o vice-mestre já havia lhe pedido para que não causasse confusão, por isso não deve perder tempo com um idiota, o que deixa o garoto irritado por ter sido chamado assim, mas o homem mantém o que disse. Nisso todos ali se animam botando mais lenha na fogueira, tornando o combate entre ambos inevitável, e vendo que está prestes a acontecer, Cry chama sua amiga para saírem de lá, pois caso sejam atingidos não irão sobreviver. Enquanto isso Tino conta que irá cuidar dele com sua lâmina, assim como sua irmã lhe ensinou. Já o rapaz braveja suas bravatas, porém enquanto ele carrega o poder de sua espada, Tino sente uma presença na plateia, notando Cry se movendo de fininho. Então vai até ele perguntando o que o mestre está fazendo ali escondido. Nisso Ark também o encontra, vendo que seu amigo chegou tarde e acha que sem ele o grande mestre do clã e líder da Stragri não poderiam dar início ao evento. Aquilo tudo gera um grande burburinho entre a plateia, que fica em choque e ele acaba sentindo como se fosse vomitar. Então se recorda de quando tinham acabado de chegar na capital e enquanto terminavam de limpar um cofre de tesouro ele foi atacado pelas costas, mas seu amigo conseguiu eliminar a criatura rapidamente. Agradecendo
defendendo Cry por achar que o rapaz estava se fingindo de isca para ajudá-lo. Mas na verdade Cry sequer tinha notado o monstro, pois embora todos ali tivessem o mesmo sonho, era evidente que possuíam quantidades diferentes de habilidade. Por isso, quando comparado ao potencial monstruoso de seus amigos, ele era apenas uma pessoa comum e caso tivesse ficado com ele seria só uma questão de tempo até começar a atrapalhar. Mas sabe que seus amigos são legais demais, por isso nunca lhe diriam o que lhe fez ter de tomar a decisão sozinho. Então logo após aquilo decidiu comunicar ao seu grupo sobre sua decisão de partir, mas vendo aquele discurso seu amigo se lembra que eles não possuem um líder e decide colocar Cry no cargo, que todos acabam concordando para o choque de Cry. E desse modo ele tem sido o líder de seu grupo de amigos superdotados há anos, sempre desejando poder se aposentar dessa vida. Já no salão, Ark acha graça na desculpa de Cry, que diz ter chegado atrasado por ter dormido demais. Mas Tino lhe manda ficar longe de seu mestre, o chamando de bonitinho artificial, porém Ark acha graça e comenta que seu amigo provavelmente estava observando a multidão, ficando incógnito em meio às pessoas comuns. Afinal o rapaz nem está de uniforme mesmo depois de ordenar que todos estivessem vestidos de acordo, mas ele explica que poderia ter vestido o uniforme caso tivesse acordado na hora. Mas não adianta explicar porque os caçadores nunca escutam suas palavras. Nisso Tino sugere tirar aquele cara do clã, visto que ele não está respeitando o mestre adequadamente. Então Cry explica que aquela garota é uma caçadora de nível 4 chamada Tino Chad e também é discípula de sua amiga de infância Liz. Nisso Ark questiona se seu amigo já encontrou algum membro em potencial, então Cry pergunta se o rapaz aceitará caso ele diga ter encontrado um membro em potencial, o que Ark confirma por confiar na decisão dele. Ao ver aquilo, outra garota tenta parar Ark, mas o rapaz a silencia. Nisso Cry fica feliz vendo que Ark sempre age assim, sendo muito generoso, porém a amiga dele não gosta nada de ver o caçador forçando pra cima deles. Então olha pra Tino, que diz não poder se juntar àquele grupo porque em seu coração já escolheu se juntar ao grupo do mestre. Enquanto isso, ouvem o rapaz de antes atraindo as atenções novamente. Ao vê-lo, Cry questiona se ele é mesmo um caçador de nível 4 e deseja saber seu nome, que o rapaz revela ser Gilbert, a lâmina do purgatório. Então Cry observa refletindo que o rapaz não é grande coisa no momento, mas depois de Ark o treinar pode se tornar muito forte. De qualquer forma, ele é péssimo em julgar as pessoas, por isso qualquer um que escolha vai ser na sorte. Então acaba tomando a decisão de recomendar o rapaz para que Ark o treine, mas tem uma condição que deixa todos curiosos. E conta que a coisa mais importante para um caçador é nunca perder, pois se faltar força para um caçador vai acabar colocando sua equipe em perigo. E revela que desde que se tornou um caçador nunca perdeu, refletindo que isso se deve ao fato de que nunca entrou numa luta de verdade. Então tira seu anel e anuncia que irá recomendar para Ark Brave qualquer um que estiver com aquele tesouro, e o arremessa nas mãos de Gilbert, que logo toma um golpe poderoso de Tino, que pretende conseguir aquele anel. Nisso todos ficam em choque com o que acabaram de ver, já o anel sai rolando, que faz com que todos iniciem uma briga para consegui-lo, enquanto Cry sai de fininho se despedindo de seus novos amigos. No dia seguinte, sua assistente lê o jornal informando que o recrutamento resultou numa grande briga que acabou explodindo o local, mas felizmente ninguém se machucou. No entanto, a associação de aventureiros deseja falar com o rapaz, que questiona como seu colega reagiu, ficando feliz ao saber que Ark apenas riu da situação, e vendo que o rapaz é tão benevolente decide mandar a conta do bar para ele e mandá-lo à associação de aventureiros. Mas sua amiga informa que a associação pediu especificamente para ver o rapaz, que fica chateado vendo que caso não vá o tenente Gark vai vir pessoalmente até ele, mas não deseja sair sem uma escolta, pois já que seu tesouro de disfarce quebrou não pode mais mudar seu rosto para se camuflar na multidão e evitar ser atacado de surpresa. Mas sua amiga não acha que ele vá ser atacado ainda mais àquela hora do dia, então Cry decide ir até a associação se desculpando desesperadamente pelo ocorrido. Nisso a mulher diz a Gark para não ser tão severo na bronca, no entanto o homem sequer tinha começado, então ela entrega um livro enquanto o homem explica que apesar de ninguém ter reclamado, o clã Fast Step precisa ser um exemplo para os caçadores. Por isso Cry não vai poder sair ileso dessa vez, tendo que pagar um castigo. Nisso nos é explicado que a associação arruma diversas missões para os caçadores. Entre elas existem algumas de prazo apertado, pagam pouco e são tão difíceis que ninguém deseja fazer, por isso são chamadas carinhosamente de pagar castigo. Cry até tenta argumentar, mas acaba tendo que escolher uma e pensa na mais fácil de passar pro seu amigo Ark, então acaba encontrando uma de nível 3 que acredita ser fácil. Mas a mulher explica ser uma missão de resgate, por isso ele não deve subestimá-la. E quando ele sai, o chefe da associação reflete que o rapaz não mudou nada, estando sempre cheio de energia, e além disso ainda escolheu a missão que lhe parecia mais perigosa. Já na casa de Ark é informado que o rapaz não está tendo sido convocado por alguns nobres, e enquanto observa o lugar, Tino lhe mostra seu anel que conseguiu naquela disputa e pergunta se pode mesmo ficar com ele, o que Cry permite para a felicidade dela. Em seguida questiona
questiona se ela está livre naquele momento, o que ela confirma tendo estado esperando por aquele momento há muito tempo. Então Cry conta do trabalho que pegou e a garota desaparece na mesma hora. Vendo aquilo, Cry usa sua corrente mágica que se transforma em um lobo e busca a garota, que está muito decepcionada, sentindo que foi enganada para aceitar aquela missão, pois na verdade o que queria era tomar um sorvete com ele, mas ao invés disso vai ter que pagar aquele castigo horroroso. Além disso, ela é apenas uma nível 4, por isso não tem como conseguir resgatar 5 pessoas sozinha, e mesmo sabendo que o mestre lhe envia essas missões onde precisam encarar a morte de frente para superar seus limites, considera aquela muito extrema até para ela. Ao ouvir aquilo, ele entende que a garota não deseja ir sozinha e resolve o problema lhe arrumando um grupo improvisado. Então se recorda de antes, quando chegaram na associação de aventureiros e por receio tentou desistir, mas seus amigos insistiram por ter sido ideia dele ir para a capital. No entanto, Cry acha que só vai atrapalhá-los se ficar no grupo, porém seu amigo acha aquilo uma bobagem e decide entrar, contando a todos se chamar Luke o maior espadachim do mundo, e sua amiga diz ser Liz a maior ladina do mundo, explicando estarem ali para se registrarem. Nisso a atendente entrega um formulário mandando o rapaz escrever o nome, o símbolo de seu grupo, porém ele não havia pensado nisso, então decide mostrar ao seu grupo a péssima escolha que fizeram, o colocando como líder, escolhendo um nome bizarro e um símbolo de caveira que deixa seu grupo chocado, pois desse modo ninguém pensará que são um grupo de heróis. Ao ver aquilo, Cry decide que falhou como líder e acha melhor ir embora, mas seu grupo muda de ideia achando aquele nome muito bom e decidem que vão tornar seu símbolo bom com suas ações. Desse modo ocorreu o nascimento do grupo Strange Grief. Então voltamos ao presente com Greg muito surpreso, pois ainda não estava acreditando totalmente que o rapaz é na verdade o mestre do clã, aquele a quem todos chamam de Miltrux, um caçador de nível 8, e agora que todos sabem o quanto ele é incrível, Tino acha que deveriam se ajoelhar. Nisso Cry explica que Miltrux foi o segundo nome que ganhou na liderança de seu grupo e essa é uma honra dada apenas aos caçadores que conseguem atingir certo prestígio, se tornando praticamente um ídolo para todos. Porém o espadachim não acredita que ele seja o Miltrux, porque sequer parece treinar, o que faz Tino lhe achar um idiota por não conhecer a verdadeira força de seu mestre, e conta que não tem como conseguir trabalhar com ele, afinal pessoas que falam tanto são as que mais detesta. Ao ouvir aquilo, Cry a compreende pensando nas pessoas faladoras que espalharam o boato de que ele é o mais forte. Então questiona o que o grupo acha da proposta de ir junto com Tino, e o espadachim considera que seja uma piada de mau gosto, pois nunca se uniria a eles e ainda não consegue acreditar que Cry seja o líder do grupo mais forte. Nisso Cry decide deixar Gilbert de lado, questionando se os outros irão, o que eles confirmam, e avisa Tino para chamar alguém do clã caso precise de mais ajuda. Porém a garota só deseja que o mestre possa ir junto, o que ele nega. Porém antes de sair, Gilbert o desafia para um duelo e caso o mestre lhe vença ele irá na missão. Vendo aquilo, Cry decide que ele irá lutar com Tino, já que ela é a líder do grupo e ela está decidida a executar a punição de Gilbert por ter faltado com respeito ao seu mestre. Nisso ela mostra a Cry toda a flexibilidade que aprendeu com sua mestra, que lhe permite executar qualquer posição. Então Gilbert avisa que no dia anterior apenas foi um pouco descuidado, mas isso não tornará a acontecer, e além disso quando terminar com ela lutará com Cry. Mas Cry não deseja lutar e lhe avisa que sua oponente também possui nível 4 para seu espanto, pois não imaginava isso ao ver a garota, que avisa não haver a menor chance de perder aquela luta mesmo que ela seja muito mais fraca que o mestre. E para pegar leve decide deixar suas armas de lado, que normalmente seria um problema para ela já que é uma ladina. Mas como teve que evoluir sozinha, já está habituada a lidar com humanos, sendo assim seu maior problema vai ser a relíquia que Gilbert carrega. No entanto o rapaz decide deixar sua espada de lado, decidindo que não precisa daquilo para cuidar dela. Então Tino se prepara desejando derrotar logo aquele cara para poder ir tomar um sorvete com o mestre, que a lembra não ter prometido isso, mas ao ver sua cara de choro ele acaba aceitando, mas só depois do trabalho. Nisso a luta tem início e ela parte para cima golpeando o rapaz a uma velocidade assustadora. Em seguida ele acerta um chute que manda o rapaz longe, deixando o pessoal impressionado ao vê-lo aplicar a punição divina que havia mencionado antes. No entanto Gilbert se ergue novamente e tenta atacar, mas acaba sendo imobilizado pela garota, que lhe manda nunca mais faltar com respeito para com o mestre, além de ter que agora adorá-lo como um deus e lhe trazer tributos regularmente. Nisso ele se solta irritado por ela não calar a boca, mas acaba apanhando de novo da garota, que agradece o mestre por tê-la feito crescer tanto apesar de Cry nunca ter feito nada. Vendo seu estado, Gilbert se recorda de sua infância tendo treinado exaustivamente para ser o melhor e assim logo superou os adultos, então decidiu vir para a capital, onde formou um grupo e explorou vários cofres do tesouro, o que lhe fez sentir muito orgulho pela sua evolução, por isso não pode ser derrotado pois é o mais forte. Então acaba sendo trazido de volta à realidade por Tino, que lhe manda usar sua espada caso queira continuar lutando, caso contrário vai acabar morrendo. Aquelas palavras trazem
a Gilbert sua triste realidade, percebendo que numa luta de verdade ele já não estaria mais vivo há muito tempo. Nisso Cray comenta saber que o rapaz deixou seu grupo pela diferença de poder ter ficado grande demais e conhece isso melhor que ninguém porque também passou por isso, mas no seu caso ninguém ficou para trás. E reflete que na verdade não o deixaram partir. Ao ouvir aquilo, Gilbert percebe que mesmo com o grupo Strange-Grief sendo a elite da capital, a força do rapaz se destaca sendo benevolente ao estar no grupo, pois na verdade sua força é tanta que sua simples presença ali é como uma aparição. Nisso Cray dá um toque na espada liberando as chamas do purgatório que ele nota terem um bom dano elemental, por isso considera aquela uma boa espada. No entanto, Gilbert fica em choque vendo o rapaz controlar aquela chama com tanta maestria tão facilmente, sendo que nem ele, que já treina há tempos, consegue produzir uma chama tão intensa. Então nos é explicado que nesse mundo existe um material de mana invisível a olho nu que é condensado dentro dos cofres, dando origem a mundos baseados nas memórias extraídas do núcleo do mundo. E o Ninho do Lobo Branco é um desses lugares que originalmente era habitado por monstros lupinos que acabaram sendo extintos pela caça desenfreada pelos seus pelos. Depois o cofre apareceu junto com um fantasma, mas ele acha essa história sangrenta demais e acha que eles vão ficar bem, afinal o nível do cofre é 3, eles estão em 4 pessoas. Então aproveita o momento para agradecer a mulher pelas informações sobre Gilbert que lhe foram muito úteis. Nisso ela conta ter ouvido sobre o show que ele deu com uma certa relíquia de fogo que Cray comenta ser bem fraquinha, do tipo que até Gilbert consegue controlar sem muito treino. Então começa a polir suas relíquias que ele adora colecionar, pois até ele consegue realizar pequenos milagres com elas, e acha aquela espada muito legal, se questionando se Gilbert lhe venderia. Mas sua secretária acha péssimo que ele fique desperdiçando dinheiro com tantas relíquias parecidas, então ele tenta argumentar que cada uma possui um formato e efeito único. Mas a mulher segue dizendo que apesar dos fundos da equipe serem muito vastos, ele deve se segurar um pouco com seus gastos, pois até já pegou um empréstimo de Citri. O que o leva a refletir que em seu grupo os lucros são divididos igualmente independente da contribuição, por isso é muito rico mesmo sem fazer nada. Nisso acaba se lembrando que não pediu para recarregar em suas relíquias, e vai até a mulher que a preenche com mana, enquanto o homem comenta sobre a aparição de um fantasma desgarrado na estrada ao norte que destruiu uma caravana inteira bem escoltada. E segundo as testemunhas, o fantasma tinha a forma de um lobo branco, tendo aparecido perto do Ninho do Lobo Branco. Mas a garota sugere que deve ser uma aparição em massa de lobos, por isso a essa altura o cofre deve estar cheio. Saber disso deixa Cray receoso, mas confia na força do grupo por eles serem habilidosos e experientes. Nisso o homem segue dizendo que pelo lugar ter ficado mais perigoso, a associação já está pensando em mudar seu nível, além de ter também o fato do desaparecimento do grupo de Rudolph, um famoso lanceiro de nível 5 que foi para lá há alguns dias. Ao saber disso, Cray checa percebendo que os desaparecidos são Rudolph e mais 4 caçadores de nível 5 que ele não havia prestado atenção antes. Nisso o pessoal pergunta o que há de errado, ficando em choque ao saber que ele acabou de mandar Tino ao Ninho do Lobo Branco. Não apenas isso, mas também mandou outros 3 caçadores, deixando o homem ainda mais assustado por ele ter mandado um grupo improvisado a um lugar tão perigoso, mas entende que esse deve ser o treinamento rigoroso que ele impõe aos caçadores. Então ele sai de lá tendo pensamentos positivos, afinal eles têm Gilbert, que é um jovem bastante forte, porém se pergunta se o rapaz teria recarregado sua espada após aquele show. Já na floresta o grupo sente uma sensação estranha, por isso Tino diz ter feito seu testamento antes de partir, apesar de pretender voltar viva. Saber disso faz o grupo questionar se o mestre já sabia o que estava acontecendo ali, o que Tino confirma e acredita que aquela composição de grupo não é aleatória, estando tudo de acordo com o plano do mestre. Porém Greg não acredita nisso, afinal se conhecem há apenas um dia. Além disso, Gilbert diz só ter vindo por estar com tempo livre, então se lembra que o mestre já sabia sobre sua história. Então Tino segue contando que o mestre possui grande conhecimento sobre os caçadores da capital e cofres de tesouro, e além disso, mesmo sem conhecer o rapaz direito, é fácil ler suas ações e pensamentos. Saber disso faz Greg ligar os pontos, percebendo que até mesmo o incidente do bar deve ter sido calculado, mas Tino os manda não se preocuparem por estar tudo ocorrendo de acordo com o plano do mestre. Afinal, ele nunca os mandaria numa missão impossível sem pensar. Nisso vemos o mestre preocupado por ter mandado seus amigos numa missão impossível sem pensar e espera que eles voltem se ficar difícil demais. Então observa o horizonte, refletindo que mesmo que chame ajuda, ninguém o atenderá a essa hora, por isso precisa ir logo antes que cheguem no cofre. Já na floresta o grupo acaba se deparando com um fantasma de lobo que está muito diferente e mais forte que o normal, usando até mesmo espada e armadura. Enquanto isso, Cray está buscando o máximo de relíquias que pode para usar, e na saída se encontra com a secretária, que fica surpresa ao ver o rapaz se preocupando tanto com o grupo, mesmo sendo um desafio já calculado por ele. Então se choca ao ver uma relíquia proibida, mas Cray diz não ser o que ela pensa
pensa afinal ele nunca carregaria por aí algo que vai contra as leis imperiais. Porém, como as relíquias ofensivas estão sem mana, precisa pelo menos ter um último recurso. Em seguida se despede da garota enquanto alça voo usando sua relíquia, porém a mulher fica preocupada com ele já que essa relíquia é do incidente do míssil humano e não possui nenhum meio de proteção ou freio, sendo apenas uma relíquia defeituosa. Nisso voltamos um pouco no tempo para o momento em que o grupo já estava atuando na capital há cerca de uma semana e após uma missão o espadachim reclama já que não imaginava que sua espada divina ia ser quebrada. Mas como era uma espada de madeira, sua amiga já esperava que isso ocorresse em algum momento. Então começam a falar do cofre de nível 1 que fecharam recentemente, onde acabaram se deparando com um ciclope que é uma criatura de nível 4. Nisso surge um bêbado zombando deles, não acreditando que um ciclope possa aparecer numa caverna de goblins, mas acredita que por eles estarem ali significa que conseguiram fugir desse tal ciclope. Então a garotinha o chama e mostra a cabeça da criatura, deixando o homem horrorizado. Enquanto isso os caçadores conseguem derrotar um lobo e Tino os manda ficarem alertas, pois dessa vez tinham a vantagem numérica, mas da próxima podem não ter. Nisso Greg questiona seu amigo sobre o motivo pelo qual não está saindo fogo de sua espada, fazendo-se recordar não ter recarregado sua espada com mana após o pequeno show do mestre e ele não pode recarregar sozinho. Sabendo dessa situação, eles começam a cogitar abandonar a missão, visto que nessas condições extremas até mesmo o grupo que vieram resgatar já não deve mais estar vivo. No entanto, Tino discorda da ideia, fazendo Greg protestar, pois considera sobreviver mais importante que cumprir a missão. Mas Tino acha que seu amigo está confuso quanto ao plano e explica que na verdade não estão ali para coletar corpos, já que aquelas pessoas desaparecidas ainda estão vivas, afinal esse é um plano articulado meticulosamente por um caçador de nível 8. Por isso os manda seguir em frente, revelando que esgotar a mana da espada do purgatório também fazia parte do plano do mestre. Em seguida chegam ao ninho do lobo branco, notando as criaturas que o cercam repletas de arcos e armas de fogo. Nisso Tino explica que originalmente aquele lugar foi criado para acomodar os lobos que viviam lá antes, mas esses, por serem muito maiores, mal devem conseguir se mover dentro do ninho, o que lhe dará uma boa vantagem caso entrem rápido e iniciem o combate lá dentro. Ao ouvir o plano, Gilbert decide ganhar tempo para que eles possam entrar, visto que mesmo sem mana sua espada ainda é mais forte que uma espada normal. Mas Tino não gosta nada disso, pois como líder não aceita perder ninguém de seu grupo e deseja que todos voltem vivos para casa. Por isso decide que ela e sua amiga irão atrair atenção, já que são muito ágeis, enquanto os rapazes cuidarão de atacar a retaguarda, o que lhes dará uma boa vantagem, já que a curta distância as armas de longo alcance se tornam ineficientes. E antes de partirem avisa que mesmo que acabem caindo numa situação crítica, ninguém será usado como escudo ou sacrifício. Enquanto isso Crais segue voando, desejando que ao menos a Tino esteja bem, nem que tenha que sacrificar os outros ou usá-los como escudo humano. Já na caverna os combates continuam, enquanto Tino reflete que apesar de seus inimigos serem muito fortes, eles têm a vantagem por estarem trabalhando em equipe, o que torna tudo bem mais fácil, já que seu inimigo não entende o conceito de cooperação. E mesmo que estejam trabalhando em um grupo improvisado, essa configuração não é ruim, porque eles têm Gilbert, que apesar de ser um falador é muito competente, Greg, que possui muita experiência de combate, que o torna bom em trabalho em equipe, e por fim Ruda, que não faz nada espalhafatoso, mas por ser uma ladina é muito boa em localizar os inimigos, atraindo sua atenção, permitindo assim que Tino possa se concentrar no combate, os finalizando, e considera que tudo aquilo está perfeito, pois foi idealizado pelo mestre, que ela considera um deus. Enquanto isso Gilbert está tendo um pouco de dificuldade contra um dos lobos. Aquela sensação o faz se recordar do dia em que abandonou seu grupo por eles não conseguirem ser tão fortes quanto ele, o que deixou seu coração cheio de raiva, mas agora entende que eles estavam dando tudo de si para chegar no nível dele. Então é ajudado por Greg, que o faz perceber o quão bom é lutar em time. Após a batalha eles seguem em frente, chegando a um grande salão onde Tino sente a presença de um chefe, o que faz Greg dar a ideia de abandonarem a missão novamente. Mas Tino nega, refletindo que o rapaz é muito cauteloso, o que não é ruim, mas missões seguras não fazem nenhum caçador crescer, por isso às vezes é melhor jogar tudo pro alto e encarar o perigo de frente. Ao ouvir aquilo Greg concorda, refletindo que assim que um caçador chega ao nível 4 ele já consegue viver apenas de limpar cofres de níveis baixos, mas sempre que notava um perigo com o qual não conseguiria lidar ele ia embora. Um fato que deve ter influência dos amigos que perdeu ao longo de sua jornada. Mas apesar de ser um caçador há muito tempo, Tino acha que ele veio ao First Step porque queria parar de fugir, e foi exatamente por esse motivo que o mestre lhe escolheu para esse grupo. Caso contrário, não haveria motivo para colocar um desconhecido naquele grupo, afinal o mestre é um deus que possui cada passo do seu plano friamente calculado para tudo funcionar corretamente, por isso nunca comete erros. Sabendo disso, Ruda decide questionar então o motivo pelo qual o mestre a escolheu para aquele grupo, e Tino considera que deve ter sido
vencido pelos seus opais enormes, o que deixa Ruda com raiva dessa resposta. Enquanto isso, Cry busca por seus amigos desesperados, xingando o maluco que criou aquela relíquia sem colocar um freio, e ao não encontrar seus amigos decide entrar na caverna para buscá-los. Só que eles já estão enfrentando o chefe, que aplica um golpe devastador, os fazendo se questionar sobre o que farão a seguir. Nisso, Tino nota que a besta Lupina não está usando o capacete e entende que a cabeça possa ser seu ponto fraco, por isso pede para que seu amigo bloqueie um golpe para que ela possa fazer o resto. Então a fera ataca e Gilbert segura o pesado golpe de seu machado enquanto Greg arrisca um golpe por trás que de nada adianta. E aproveitando a brecha, Tino tenta se aproximar, mas é rapidamente atacada pela criatura, enquanto Ruda nota não haver um pingo de medo nos olhos de sua amiga. Nisso a fera acaba partindo a espada de Greg como se fosse um galho seco, e no momento em que receberia o golpe final acaba sendo salvo pela Ladina. Em seguida, Tino aproveita a brecha para subir pelo cabo da arma e dá uma cambalhota usando sua espada para desferir o golpe que lhes dá a vitória sobre o chefe da sala. No entanto, ela acabou se ferindo no processo e usa uma de suas poções de cura que restauram quase que totalmente sua perna, enquanto Greg reclama de sua espada quebrada, mas pelo menos ainda estão vivos. Nisso, Tino decide lhe emprestar sua espada, que apesar de não ser o ideal para um guerreiro daquele porte, ainda é melhor do que estar desarmado. E logo em seguida se esquiva por pouco de um ataque vindo da outra sala, de onde saem vários chefes, deixando a garota assustada, que apesar de acreditar no plano do mestre, crê que isso é um pouco demais até para ela. E como não possuem escolha, decide fugir pela passagem estreita, que não permitirá que os lobos lhes persigam, porém logo trata de bloquear a passagem, fazendo com que tenham que lutar. Vendo aquela situação, os rapazes decidem se fazer de isca para assim distrair os lobos para que elas possam escapar por serem muito ágeis. E pede para que não fiquem tristes, pois isso é algo comum de acontecer com caçadores, então apenas é chegada a vez deles, o que faz Tino refletir se realmente não há outra opção enquanto pensa no seu mestre. Ao fazer isso, acaba tendo uma ideia e pede apoio de seus companheiros, que partem para cima da criatura barrando seus golpes da melhor forma possível, mas o lobo é muito forte e consegue se livrar dele sem muito esforço. Então Tino se recorda do treinamento com seu mestre e decide usar o anel de tiro, que carrega um poderoso disparo que ela mira no olho da criatura, acertando em cheio, a deixando desnorteada. Em seguida, Gilbert decide finalizar o trabalho, mas acaba sendo acertado pelo lobo, que o manda para longe. Nisso, Tino se desculpa com ele por não ter sido uma boa líder, e ao verem as criaturas logo acima deles, entende que chegou o seu fim. Porém, no último momento, Cry chega voando, mandando a criatura para longe, e fica feliz ao ver seus amigos vivos, então se ergue, notando o medo evidente nos lobos, que estão assustados devido à sua chegada arrasadora. Então o lobo ataca, mas é completamente barrado por uma barreira mágica que descarrega um dos anéis de Cry. Ao ver aquilo, Cry acha uma pena, dizendo possuir 17 vidas, então começa a carregar um poderoso golpe com seus anéis, que acertam em cheio a criatura, deixando todos impressionados ao verem o poder de um nível 8. Enquanto Cry pensa no que pode estar acontecendo ali, afinal aquele é um cofre de nível 3, então aquelas criaturas não deveriam aparecer ali. Nisso o lobo volta a se levantar, para o espanto de todos menos de Cry, que já sabia que isso ia acontecer. Afinal, anéis de tiro são muito espalhafatosos, mas em termos de força são bem fracos, mas para sua sorte trouxe 17 anéis de segurança e pensa que não dá a mínima pro pessoal do resgate, só deseja ir para casa em segurança agora. Coisa que ele não pode fazer por estar totalmente cercado, então decide que é hora de usar seu item secreto. Nisso destampa o item e o arremessa, destruindo com seu anel, que faz aparecer uma imensa cortina de fumaça no local, que eles aproveitam para fugir o mais rápido possível. Porém, Gilbert acha que estão indo devagar demais e sua amiga explica ser por causa de Tino, que está machucada, e sabendo disso até o mestre está correndo mais devagar para não deixá-la para trás. Só que na verdade Cry está correndo o máximo que pode, mas está muito fora de forma. Essa bondade casual faz a garota se lembrar de quando se conheceram, no dia em que ela estava sendo atacada por bandidos que queriam lhe fazer mal. Então seu grupo surgiu dando uma surra nos bandidos, e ao serem perguntados sobre quem são, ele disse não serem nada demais. Desde então Tino se tornou a fã número 1 do grupo, e principalmente do rapaz, que consideram um deus. Nisso finalmente chegam a um local mais afastado, onde eles lhe agradecem por ter lhe salvado, e Ruda explica que Tino fez o máximo que pôde, vendo a tristeza da garota, e conta que se não fosse por ela eles não estariam vivos até agora. Cry compreende e parabeniza Tino pelo seu esforço. Logo em seguida nota o estado da garota, que ainda está sentindo dor em sua perna. Então ele logo resolve isso usando uma relíquia, deixando Gilbert intrigado ao vê-lo curar alguém assim, mas Cry reflete precisar de runas para tudo e não tem problema nenhum nisso. Após isso, Greg questiona se ele derrotou os monstros, o que ele nega, mas acha que foi melhor assim naquele momento. Então segue em frente enquanto pensa no que fará agora, sem saber onde estão e para que lado fica a saída. Nisso se recorda de quando eram crianças e seus amigos ficaram fascinados com sua coleção de relíquias, enquanto ele explica gostar de colecionar. Então
Então Liz questiona se ele vai escolher para ela uma bem bonita, fazendo-se lembrar que havia prometido uma pra garota. Mas seus amigos acham injusto só ela ganhar e pedem também, e sua outra amiga acha uma bolsa que Cry explica ser uma bolsa de fundo infinito, deixando todos impressionados, visto que esse tipo de magia é extremamente difícil de fazer, por isso acham que deve ter sido muito cara. No entanto, Cry conta ter sido muito barata porque a bolsa só consegue guardar chocolate, o que decepciona os outros que acham ela meio inútil. Nisso Liz aparece com um anel que acha muito bonito, porém ele a faz cair várias vezes, enquanto Cry explica se tratar de um anel de labirinto que distorce o senso de espaço e direção de quem o coloca. E normalmente o reflexo e a confusão acabam com o corpo do usuário, mas como sua amiga ainda está inteira, isso só mostra o quanto ela é forte. Já seu amigo acaba pegando uma espada muito irada, mas acaba descobrindo se tratar de uma espada amaldiçoada que lhe deixa com vontade de fatiar tudo o que vê. Cry não fica muito preocupado, afinal seu amigo já é louco assim no dia a dia, e algum tempo depois aqueles itens foram transformados em itens de treino para eles. Já no cofre ele acaba de descobrir se tratar de um imenso labirinto de túneis que se dividem mais à medida que avançam, por isso não faz a menor ideia de onde estão e se pergunta o porquê dele estar indo na frente, sendo que possui duas ladinas no grupo. Nisso dá uma olhada para trás e todos olham também, o fazendo-se questionar o porquê de Tino não ter olhado para ele, chegando à conclusão de que a garota que lhe idolatrava agora deve estar lhe odiando e supõe que deve pedir desculpas por tê-la mandado ali. Então Gilbert questiona se eles estão indo para a saída, o que Cry confirma em pensamento apesar de não ter a mínima ideia de onde está. Nisso Tino diz que entender o plano do mestre faz parte da missão. E além do mais eles nunca estiveram indo para a saída, pois deu uma olhada no mapa antes de entrarem e sabe que aquele caminho nunca os levará à saída. Saber disso deixa Cry em choque, entendendo agora que aqueles lobos eram chefes, por isso pareciam tão fortes, e seguem andando enquanto Ruda questiona para onde estão indo, que Cry também deseja saber. Então chegam a uma bifurcação onde todos ficam impressionados com o que vem e Tino diz sempre ter confiado no plano do mestre e saem correndo para ajudar o grupo que havia desaparecido. E ao ver aquilo Cry se impressiona, achando que caçadores de nível alto têm boa percepção, já que ele nem havia notado o grupo. Então o líder se apresenta como Rudolph e agradece pelo resgate, porém Tino manda agradecer ao mestre que lhes guiou até ali, mas Cry acha que foi apenas coincidência, deixando todos impressionados com aquela figura indecifrável. Em seguida Ruda explica já ter dado poções de cura, mas eles permanecem fracos, precisando de alimentos, o que faz Cry ter uma ideia e começa a distribuir chocolates para todos, deixando Tino feliz vendo que o mestre é realmente um deus, pois além de salvá-los também encontrou o grupo perdido, os alimentou e consegue acalmar todos com suas brincadeiras. Enquanto isso Greg comenta estar feliz que o grupo está vivo, já que ficou muito assustado quando ouviu que um grupo de nível 5 havia desaparecido, e Rudolph explica terem sido pegos de surpresa pelo inimigo, o que deixa Gilbert confuso, afinal os chefes são fortes, mas não imaginava que seriam a ponto de dominar um grupo de nível 5, mas Rudolph explica não terem sido atacados por eles, mas sim por um fantasma com a cara completamente coberta por uma caveira, alguém que considera ser a junção de todo o ódio dos lobos abatidos naquele lugar que se juntou durante anos, tomando aquela forma sinistra repleta de um poder inimaginável. Por isso quando o encontraram não tiveram a menor chance diante de sua força, que considera comparável ao do Mil Espadas, o maior espadachim da capital. Ao ouvir esse apelido Cry lembra se tratar de seu amigo Luke, que recebeu um bom treinamento tradicional com a espada e após isso saiu aprendendo diversos estilos até conseguir derrotar qualquer um com uma espada de madeira. E por conhecer tão bem a força de seu amigo sabe que aquele fantasma não chega ao nível do Mil Espadas, mesmo que essa entidade seja bem forte. No entanto sabe que Tino pode não conseguir lidar com ele, o que lhe deixa preocupado, refletindo que deveria ter esperado por Ark. Nisso o homem explica terem ficado vivos porque a criatura estava apenas brincando com eles, mas não terão a mesma sorte da próxima vez, o que faz Ruda questionar o que farão agora. Então Cry decide que precisam sair de lá antes que o fantasma retorne, e dessa vez Tino vai na frente por ser a líder da missão, mas Tino fica envergonhada dizendo ser inferior ao mestre. No entanto ele a conforta prometendo-lhe ajudar caso ela precise. Ver todo esse apoio deixa a garota confiante, que aceita guiar todos, contando que agora que está curada já pode correr, mas Cry a lembra não poderem ir muito rápido já que vão ter que levar o grupo machucado. Mas na verdade isso é uma desculpa porque ele quem não vai conseguir acompanhar ela. Então seguem andando e Rudolph avisa que caso aquela criatura apareça novamente eles devem correr enquanto ele ficará para ganhar tempo. Mas Tino não gosta nada dessa ideia e diz que todos vão sair vivos e além disso não precisam se preocupar enquanto tiverem um mestre, o que deixa Rudolph agradecido. Porém Cry acha aquela fé nele absurda e deseja poder pegar Tino e sair de lá correndo, mas como ela não está sozinha não pode fazer isso. Então uivos começam a ecoar de todos os lados enquanto Cry observa só terem lhe restado 5 anéis de proteção,
escuridão e além disso Citri Slime que usou antes já desapareceu e para piorar sua espada ainda caiu em algum lugar. Nisso todos se preparam sentindo a presença absurda vindo em sua direção e Cry se põe à frente de Tino por ser muito perigoso. Enquanto reflete que pode usar sua capa para se transformar num míssil humano dessa forma pode conseguir um ataque surpresa mas provavelmente não vai sair vivo. Logo em seguida a criatura surge caminhando em sua direção impondo medo absoluto nos corações dos caçadores mas enquanto avança outra presença surge ao fundo deixando todos ainda mais chocados. Mas aquele ser desfere um golpe no fantasma jogando fortemente contra a parede revelando ser na verdade Lee sua amiga de infância que questiona se aquele grupo são novos membros para sua equipe o que Cry nega. Deixando a garota feliz que aproveita o momento para lhe entregar sua espada que achou no caminho enquanto observam todos se questionam quem ela seria o que deixa Liz decepcionada e com raiva vendo que existem pessoas na capital que não conhecem a Strange Grief. E diz estar muito triste porque voltou o mais rápido possível e recebeu a notícia de que seu amigo teve que ir ajudar em um cofre o que a faz pensar ser culpa de Tino que não consegue lidar com um simples cofre a ponto de ter que precisar da ajuda do mestre. O que Liz considera ser uma grande vergonha para si mesma já que a garota é sua aprendiz. Nisso Gilbert tenta intervir mas é mandado para longe pela garota que ainda está se desculpando com o mestre pela inutilidade de sua aprendiz. Então segue xingando Liz de todos os nomes possíveis considerando que se ela não tem força então deve virar comida de fantasmas o que faz Tino se ajoelhar desculpando-se por ser tão fraca. Mas Cry explica que Tino se saiu muito bem tendo conseguido derrotar vários fantasmas e liderar o grupo além disso também acha muito legal ver sua amiga se controlando que a deixa feliz contando ter treinado seu autocontrole. Enquanto isso o lobo se prepara para atacar deixando Liz descontente novamente com sua aprendiz por achar que os lobos estão lhe subestimando depois de verem o quanto a garota é fraca. Nisso o lobo começa a disparar mas Liz acelera a tal ponto que o mundo à sua volta parece ter parado e quando retorna todos veem um cercado feito com a munição que ela pegou no ar. E volta a xingar Tino vendo que ela estava com medo dessas armas irrelevantes sendo que esse tipo de criatura fraca deve se eliminar com armadura e tudo de uma vez. Logo em seguida ataca o líder deles explicando enquanto continua ofendendo Tino por não conseguir lidar com seres tão fracos que podem ser esmagados facilmente o que faz Tino acabar indo às lágrimas. E enquanto observa Cry reflete que aquele fantasma definitivamente não estava no nível do 1000 espadas e além disso Liz e Luke se enfrentaram continuamente todos os dias o que os fez evoluir deixando seu grupo mais forte. Após a criatura ser eliminada Cry a parabeniza enquanto explica que devido à sua velocidade assustadora que nem deixa sombra por onde passa ela ganhou o apelido de Sombra Partida. No dia seguinte Gilbert decide pedir a seus amigos para entregarem sua espada para o mestre explicando que vai recomeçar do zero com seu grupo e deseja um dia ser tão rápido quanto a Sombra Partida. E Tino decide lhe dar um conselho contando que a máscara da Strange Grief é personalizada. Então voltamos 6 anos antes quando Cry pediu as máscaras e todos acharam que por não terem olhos isso vai protegê-los de ataques cegantes e se conseguirem andar com aquilo vão ficar mais fortes por isso acham genial. Mas na verdade Cry só tinha esquecido de pedir para abrirem buracos pros olhos em seguida chega em casa procurando por algo que não encontra em lugar nenhum. Então se lembra de sua amiga Citri, a alquimista de sua equipe lhe dando aquele frasco com slime que ele logo tentou abrir mas foi parado pela garota que lhe avisou do poder destrutivo que aquilo possui por isso é melhor deixar fechado e ter cuidado. Enquanto isso Cry continua procurando pelo slime até que decide parar para refletir que o recipiente estava vazio quando o abriu no ninho do lobo e como ele nunca o tirou do cofre isso só pode significar que o recipiente sempre esteve vazio. Já num cofre a caçadora fica impressionada com a força das criaturas já que era para ser um mero cofre de nível 3 mas o nível dos fantasmas aumentou repentinamente. O que leva a mulher a refletir que essas missões de investigação impostas pela guilda são mesmo muito difíceis e o líder explica que essas missões são muito importantes para o bem da capital e além disso Mil Truques também está investigando. O que só pode significar que algo estranho está acontecendo. No dia seguinte Cry acorda exausto por não ter conseguido dormir direito preocupado com o slime então se encontra com sua secretária que avisa que a presença dele está sendo requisitada na guilda para relatar o que aconteceu no ninho do lobo branco. Porém Cry lembra que Tino era líder portanto ela é quem deve ir só que é informado que a garota se encontra num treino intenso com Liz por isso essa responsabilidade recai sobre ele. Nisso ele questiona se houve alguma comoção na capital o que sua secretária decide investigar mas ele para explicando ser apenas sua imaginação e decide ver o treino de Tino.
Mas aquela mulher decide não deixar aquela pergunta escapar, refletindo que o mestre sempre prevê tudo o que vai acontecer mesmo sem ter informações, acertando sempre que vai ter um desastre natural ou briga de nobres, o que a faz se questionar o que deve estar havendo na capital. Enquanto isso, Cry chega na sala de treino vendo todos preocupados e ao vê-los vem líder da equipe Cruz Obsidiana e informa que Liz e Tino estão naquela sala há muito tempo e suas amigas não estão lá para parar Liz, o que faz questionar o motivo pelo qual ela voltou sozinha. Nisso, Cry explica que após ela chegar no chefe do cofre de nível 8 ficou entediada e voltou para a capital, algo que Sven acha incrível visto que era um chefe de nível 8. De todo modo acha que Tino não vai aguentar muito mais tempo, então Cry fixa seus olhos na cena e vê Liz reclamando com Tino por ela não estar se mexendo. Algo que ela considera um insulto, supondo que Tino talvez esteja escondendo algum poder ou se segurando, mas já que ela não quer demonstrar sua força será eliminada, mas é parada por Cry. Nisso Liz diz apenas está ensinando sua aluna, explicando que ela possui muito potencial, mas por algum motivo não consegue se levantar, o que acha péssimo visto que na idade dela já era muito mais forte do que isso. Então Cry a pede para dar um descanso a Tino e apesar da relutância Liz aceita, só que enquanto conversam Tino agarra sua perna ainda tendo forças para se mexer, desejando continuar o treino. E ao ver aquilo Tino associa a presença de Cry que deve ter dado mais ânimo para a garota, então retomam o treino. Em seguida ele sai de lá vendo que não vai conseguir parar aquele treino, que deixa Sven decepcionado, mas compreende que também é bom que Tino fique forte. Logo em seguida comenta sobre o fechamento da Rota do Norte devido a um grande aparecimento de fantasmas que já atacaram um grande grupo chamado Ordem dos Cavaleiros. Saber disso faz Cry refletir, se lembrando também ter acontecido algo parecido no Ninho do Lobo Branco e sente que é por isso que o chefe da guilda deseja vê-lo. Toda essa situação complicada só lhe faz desejar que Ark estivesse na cidade, visto que ele é bonito, forte e inteligente e todos confiam muito mais nele. Por isso sabe que se deixasse tudo nas mãos de Ark ele saberia o que fazer, mas no momento só pode tentar ganhar tempo. Então acaba tendo a ideia de mandar a Cruz Obsidiana avisar Gark que ele não tem tempo, dessa forma o chefe da guilda pode passar o trabalho pesado para eles, então diz isso e logo em seguida sai se sentindo um gênio. Após sua saída o garoto questiona o que Cry faz o dia todo, pois não acha certo o líder ficar de bobeira enquanto os outros fazem todo o trabalho duro. No entanto seu amigo explica ser errado achar isso dele, já que na verdade ele é o motor da Strand Grief que mantém tudo funcionando e além disso pelo seu poder não seria errado também o considerar um monstro. Já na guilda Gark lê o relatório descobrindo não ter havido nenhuma alteração nas linhas de mana no Ninho do Lobo Branco, o que é estranho devido ao grande surgimento de fantasmas, por isso deseja falar com Cry. Mas é informado que a equipe obsidiana acaba de dizer que o mestre está ocupado e não poderá ajudar mais. Gark está decidido a ir vê-lo no dia seguinte, pois tem certeza que ele sabe de algo. Afinal o rapaz passou muito tempo sem visitar um cofre e de repente decide verificar um pessoalmente. Enquanto isso no laboratório o velho cientista está surpreso, pois não esperava que um caçador de alto nível fosse se envolver e seus amigos questionam por quanto tempo eles ainda conseguirão se manter ocultos, já que o Miltrux é alguém que não podem subestimar. E sabe que nenhum caçador seria capaz de entender o que o grande mestre dos magos e chefe das pesquisas está fazendo naquele lugar. Além disso também comenta sobre o fato de que os caçadores não abandonarão aquele lugar caso o achem até descobrir o que o mago está fazendo. Nisso o mago explica sobre o dispositivo em sua frente que armazena o poder das linhas energéticas, mas fazer isso está causando grandes alterações nos cofres de tesouro. Mas quando seu experimento progredir eles vão poder até criar novos cofres de tesouro por conta própria. Saber disso deixa os outros homens tristes, vendo que terão que recomeçar do zero caso tenham que se estabelecer em outro lugar, e se lamentam pela garota responsável pelo sistema de defesa estar de férias. Mas o mago explica ter sido ele mesmo a permitir que Sofia saísse de férias, mas em breve ela retornará, pois como é seu braço direito não pode ficar muito tempo longe. Porém enquanto ela não volta precisam se manter calmos e reunir informações. Nisso vemos um grande slime destruindo toda a capital enquanto todos fogem, o que faz Cry acordar desesperado percebendo que era apenas um sonho com o Citri Slime, mas acha seu corpo estranhamente quente. Então Liz acorda fazendo Cry entender o porquê de ter sentido tanto calor, já que a garota é quente não está espantada, afinal ela tem o hábito de se enfiar na sua cama desde que eram pequenos. Logo em seguida ela questiona se ele estará livre naquele dia, o que ele confirma e pergunta se ela não tem que treinar Tino naquele dia, porém Liz explica que dará um descanso à garota para que ela não acabe quebrando, então decidem ir passear.
mas na porta acabam se deparando com o chefe da guilda, que fica surpreso ao ver que Liz já voltou, porém a garota o manda deixar Cry em paz e ir limpar a própria sujeira. Então seguem trocando farpas até que Liz decide atacar, o que faz com que o combate entre os dois se inicie. Enquanto ficam trocando golpes, Cry chama Kaina para conversarem calmamente no andar superior. Lá ele lê o relatório sobre não haver anomalias nas linhas energéticas do cofre Ninho do Lobo Branco e conta não ter visto nada de estranho no cofre, e além disso nesse momento existe algo lhe preocupando mais. Ao ouvir essas palavras que Cry deixou escapar sem querer, Kaina questiona o que seria, mas Cry conta não poder dizer, afinal as paredes possuem ouvidos. Então volta ao assunto principal e decide que vai mandar o clã ajudar a garota no que for possível, e acha que esse seria um trabalho perfeito para Ark. Já no andar de baixo, a luta continua com Lee chamando Gark de velho, enquanto explica que passar tanto tempo no escritório o deixou muito lento, por isso recomenda que ele faça um exercício. Aquilo deixa Gark com muita raiva, enquanto Cry explica que apesar dele ser o chefe de uma divisão da Guilda dos Aventureiros há um tempo, ele era um caçador de nível 7 e quem o conheceu naquela época ainda sussurra sua alcunha de demônio da guerra com certo pavor. Nisso Cry para a briga e ao vê-lo Liz o abraça, deixando Gark impressionado, pois nem notou quando a garota saiu de sua frente. Então decide voltar para a guilda e começar a treinar. Mais tarde, quando a secretária chega, fica em choque com o estado em que a casa ficou. Já na rua, Liz comenta sobre o quanto Gark enfraqueceu e nunca passaria num cofre de nível 8 com aquela força, porém Cry não acha uma comparação justa visto que ela ainda está na ativa e ele é um aposentado. Nisso questiona se os fantasmas de nível 8 são mesmo tão fortes, o que a garota confirma explicando serem os mais fortes que já viu. Então Cry fica curioso para saber o quão fortes eles são em comparação ao que tinha no Ninho do Lobo Branco, porém Liz não se lembra de ter visto um chefe no Ninho do Lobo, pois costuma esquecer dos adversários insignificantes. O que faz Cry chegar à conclusão de que seu oponente realmente era fraco demais para os padrões de seus amigos e deseja que Citri e os outros voltem logo do Palácio da Noite antes que o slime cause alguma confusão. E ao ver seu amigo daquele jeito, Liz questiona se há algum problema, o que Cry nega, aproveitando o momento para perguntar o que ela faria se toda a capital fosse ser destruída, e a garota apenas diz que fugiria com Cry para o sul, onde poderiam viver juntos. O que deixa Cry impressionado vendo o otimismo da garota no assunto sobre a destruição do reino. Nisso Liz captura um rapaz que estava os observando, mas Cry lhe manda soltar e se desculpa por sua amiga, só que o homem sai correndo, fazendo com que Liz ache que Cry está dando corda para ele, o que considera uma ótima estratégia. Mas Cry não faz ideia do que ela está falando. Enquanto isso, o homem permanece incrédulo, pois achava estar lhe seguindo a uma boa distância e não entende o motivo pelo qual o Miltrux lhe soltou, o que o faz se questionar sobre o quanto o caçador já sabe. Após isso, vemos um flashback de Sofia se apresentando ao mago, lhe pedindo para se tornar sua aprendiz, pois sabe de sua posição e deseja seguir os ensinamentos do velho mago, que permite que ela o siga. Então voltamos um pouco para quando a Cruz Obsidiana foi falar com o chefe da guilda a pedido de Cry, deixando o homem enfurecido pelo rapaz não ter ido pessoalmente, mas resolve deixar a missão nas mãos da equipe, que logo vai investigar o Ninho do Lobo Branco. Já na cidade, Cry e Liz passeiam enquanto a garota pensa estar no encontro, mas Cry explica não ser nada disso, e enquanto anda naquela região perigosa reflete sobre as informações que recebeu de sua assistente sobre os desaparecimentos naquela área. Algo que não é incomum para uma região periférica, mas se for culpa do Citri Slime, isso pode lhe ser um problema. Além disso, também descobre que uma sorveteria abriu ali perto, algo que considera muita sorte, porque assim tem uma desculpa para distrair sua amiga enquanto investiga. Então a convida para ir tomar sorvete. Mas enquanto avançam, o homem de antes observa atônito, sem entender o porquê dos caçadores estarem ali, pois tem total certeza de que não foi seguido, e compreende que devem ter lhe soltado apenas para montar uma armadilha lhe seguindo até aquele lugar, que ninguém deve descobrir por ser o disfarce de um dos centros de pesquisa da organização secreta, por isso acha melhor fechar a loja. Nesse momento, Sofia chega avisando ter acabado de voltar de suas férias. Logo em seguida, Liz bate na porta, pois sente que viu o lugar aberto agora há pouco e deseja seu sorvete, por isso vai destruir a porta, mas Cry lhe para avisando que talvez os funcionários estejam de folga, por isso voltarão outro dia. Já na sede, ele percebe que sua investigação não deu resultados, desse modo acaba chegando à conclusão que algo como o slime com potencial para destruir toda a capital causaria um grande alarde, então ele não precisaria ficar procurando. Mas precisa de mais informações sobre o assunto, por isso pergunta a Liz quando sua amiga Citri voltará para
para a capital. E ao ouvir isso Liz fica com ciúmes dizendo poder fazer tudo o que Citri faz, mas Cry explica precisar de informações sobre organismos mágicos, algo que só Citri sabe responder. A garota compreende isso entristecida enquanto explica que devido à quantidade de materiais que a garota levou provavelmente vai ficar mais alguns dias. Nisso Eva entra no local informando já terem reunido o grupo que irá investigar o ninho do lobo branco, mas infelizmente Ark se encontra numa missão, por isso não poderá liderar. Quanto ao grupo, Obsidiana já foi para o local. Por isso o novo grupo partirá no dia seguinte. Ao ouvir aquilo Cry fica surpreso percebendo a proporção que aquilo está tomando, mas não liga muito, afinal ele não vai. Ao ver sua expressão séria Eva questiona se há algo incomodando, que o rapaz nega. E sabe que vai ficar tudo bem se um membro da Fast Step for junto. Já na organização todos ficam sabendo sobre como Miltrux encontrou a instalação na periferia e logo em seguida foi embora, sendo um verdadeiro mistério, e desejam saber como agir sem ter a menor ideia do que o Miltrux deseja. Então pedem a opinião de Sofia, que sugere eliminar seus inimigos, para surpresa de todos que acham loucura visto que o Miltrux é um caçador de nível 8. Mas para Sofia derrotar tal caçador não será trabalho, pois mesmo que o seu grupo nomeado Torre de Akasha não seja bem visto no Império, não devem temer o poder dos caçadores. Além disso, essa é a oportunidade perfeita para testar seus sistemas de defesa eliminando todos os caçadores de uma vez. E ao ouvir seus argumentos o líder acaba permitindo que ela faça como achar melhor, afinal o Miltrux já os farejou, então não podem sair ilesos disso. Enquanto isso Tino toma um banho feliz por não ter nenhuma marca do treino, o que lhe faz chegar à conclusão que sua mestra deva ter lhe jogado em poções de cura e depois a colocado na cama, o que lhe fez sobreviver para sua sorte. Logo em seguida sai avistando uma grande agitação na guilda causada pelos aventureiros, onde um lhe informa da missão de investigação no ninho do lobo branco para a qual todos foram convocados. E para liderar aquela incursão Ark foi nomeado, que o rapaz considera loucura visto que ele é o melhor caçador dos níveis 7 e o cofre para onde vão é de nível 3, o que só pode significar um grande problema. Mas infelizmente Ark e seu grupo já estão numa missão, por isso a maior parte de quem está ali são substitutos de alto nível, o que lhe deixa receoso, pois não sabe se aqueles ali presentes darão conta da missão. Além disso, a Cruz Obsidiana já se adiantou indo para o cofre, mas nem mesmo eles conseguem substituir a Ark Brave, o que faz Tino se questionar sobre o quanto o nível do cofre pode ter subido desde a última vez em que esteve lá. Nisso Cry surge surpreso pela grande quantidade de pessoas no local, se questionando se estaria ocorrendo alguma festa, mas Evo lembra que estavam falando sobre isso no dia anterior e como Ark Brave não estava disponível fez o possível para reunir um grupo de alto nível. E ao ver toda aquela gente Cry reflete ter planejado deixar essa missão para Ark apenas porque ele é legal e bonito e sempre resolve os problemas sorrindo. Mas agora vendo todo aquele pessoal só consegue pensar no quão caro pagar todos vai lhe custar. Por isso tenta diminuir os custos, explicando que como todos são caçadores de alto nível apenas metade já é o suficiente, mas ao dizer tais palavras todos entram em pânico, pois essa missão é extremamente aterrorizante e Cry ainda quer ir com metade das forças. Então Eva silencia o burburinho avisando que o mestre fará um discurso, porém Cry não faz ideia do que falar e tenta dizer algumas palavras para os convencer de que apenas metade já é o suficiente para lidar com o cofre. Mas ninguém acredita, sentindo o peso da situação desesperadora que lhes aguarda ao chegar no cofre, por isso desejam saber se existe um bom motivo para dividir a equipe. Nisso Cry questiona sua amiga se darão recompensas a todos, o que ela confirma explicando já terem conseguido recursos adicionais para isso. Essa informação deixa Cry aliviado, vendo que dinheiro não vai ser um problema, então permite que o grupo inteiro vá. No entanto, Liz acha isso uma idiotice, porque se essa missão fosse dela já teria ido sozinha e resolvido o problema, e acha que os caçadores não evoluem porque não se arriscam o suficiente. Por isso deseja tomar o controle da missão e levar Tino junto, mas Cry não permite, já sabendo como sua amiga é quando se empolga, e além disso seria muito cruel com a pobre Tino que acabou de se recuperar. Então decide que o melhor é todos irem juntos e Eva sugere que ele lidere. Ao ouvir isso todos ficam animados, pois com seu líder sendo o mestre do clã não precisam temer nenhum fantasma. Mas Cry fica em pânico tentando dizer haverem líderes melhores do que ele, como os vêm da Cruz Obsidiana, mas Eva explica que eles já estão no cofre, o que deixa Cry animado, bolando um plano e conta que irá liderar mais por ter assuntos mais urgentes para resolver. Delegará a liderança para a Cruz Obsidiana provisoriamente até que ele chegue.
Desse modo pretende aparecer só quando tudo já estiver praticamente resolvido. Enquanto isso no cofre a equipe continua avançando decepcionados pois mesmo com o nível dos monstros tendo subido um pouco não acham que há um grande perigo ali. Já na guilda Liz continua pedindo para ir junto e Cry tenta dizer haver outra coisa para elas fazerem desse modo consegue distrair um pouco a garota. Então surge um caçador perguntando se o mestre teria algum conselho para a missão e após pensar um pouco Cry lhe manda tomar cuidado caso apareça algum slime o que deixa o homem confuso já que esse tipo de monstro não aparece em cofres desse nível. Mas mesmo assim ouve o conselho e parte. Já o grupo de magos acha um absurdo terem mandado tantos caçadores para investigar e caso eles descubram algo sobre o plano todos terão que ser esmagados. Mas seu seguidor o lembra estar enfrentando 1000 truques e caso ele mobilize a Strand Grief eles terão problemas. Porém Sofia não acha que seja um problema pois mesmo ele sendo o maior grupo da capital só há 3 deles no momento sendo 1000 truques, a Sombra Partida e Alquimista. Essa informação deixa o rapaz impressionado e Sophie segue explicando ter olhos em todos os lugares e com seus conhecimentos sabe que se estiverem preparados contra ataques físicos será fácil lidar com Liz. Já o 1000 truques é o cérebro da equipe por isso é mais fácil de lidar se ele não tiver ninguém para comandar. Dessa forma só resta Citri Smart que o líder considera um problema mas para Sophie não é nada demais pois usou várias técnicas para construir seu sistema de defesa e uma alquimista que segue a lei jamais conseguiria quebrá-lo. Além disso aquela garota é sua arqui-inimiga e precisa eliminá-la sozinha. E também ela tem pesquisado sobre aquele projeto por conta própria baseada nas teses que o homem deixou na capital algo que Sophie considera inaceitável pois só o líder Magus pode realizar essa pesquisa. Por isso pede permissão para acabar com todos os invasores o que Magus permite mandando todos obedecerem à garota. Enquanto isso a Cruz Obsidiana continua caminhando sem encontrar nada de muito relevante o que deixa alguns membros do grupo desanimados mas Sven não tinha como recusar um pedido direto de Gark. Porém apesar de estarem empenhados o mais novo acha que só estão ali para limpar a bagunça do mestre o que Sven considera ser verdade mas não liga muito avisando que seu amigo entenderá um dia. Em seguida recebe uma mensagem em sua pedra mágica que lhe faz decidir recuar então o apito é tocado fazendo todos se reagruparem do lado de fora. Porém o outro homem não gosta nada dele ter usado o apito de emergência sem ter havido uma emergência e além disso zomba do rapaz pois a única informação que ele tem é de que é para tomarem cuidado com um slime. O que lhe soa muito engraçado e lhe faz questionar se ele confia tanto assim em um cara que passa o dia todo no escritório o que Sven confirma sem sombra de dúvida. E explica só terem usado o apito por bondade pois se fosse a Strand Grief eles não teriam usado já que Cry não consideraria aquilo um perigo. Liz e Luke não ligam para gente mais fraca e Citri apenas pegaria seus corpos depois para estudar mas como na Cruz Obsidiana todos também são curandeiros não gosta de deixar seus colegas para trás. Mas caso o homem queira continuar está livre para ir sozinho no entanto acha melhor esperarem pelo reforço. Ouvir aquilo deixa o homem muito indignado questionando se aquela situação é mesmo por causa de um slime o que acha impossível já que esse tipo de criatura nem surge em cofres de nível alto. E ao ouvir a reclamação do homem Sven revela que há muito tempo Cry convidou seu grupo para ver as flores de cerejeira mas como era fora da cidade mandou levarem suas armas. Mas quando chegaram lá o lugar se transformou num cofre em um show de poder como se o próprio inferno brotasse do solo. O que lhe fez chegar à conclusão de que o 1000 truques consegue prever o futuro por isso gastou uma fortuna naquela pedra ressonante para poder saber das informações mais rápido. Já no clã Liz continua querendo ir logo para a missão por estar ansiosa demais para lutar na frente de Cry já que da última vez mal pôde se aquecer. E enquanto ela fala Cry reflete só querer ir quando tudo já estiver terminado mas não sabe a hora certa de partir nisso alguém bate na porta então entra revelando ser Citri que retornou o mais cedo da missão por ter tido um mau pressentimento. Por isso sentiu que seria melhor voltar para a capital pois há um inimigo poderoso que precisam destruir logo. Nisso Cry coloca as outras garotas para fora enquanto conversa com Citri já fora da guilda Garth decide ir ajudar na missão mas sua amiga o lembra que ele já está aposentado por isso não deve se esforçar muito. Mas o rapaz deseja ir com tudo mostrando do que ainda é capaz para que Liz não fique lhe fazendo de idiota nesse momento Citri surge para lhe pedir um favor. Um pouco antes disso vemos ela explicando a Cry sobre a grande capacidade de adaptação que o slime possui por ter sido aprimorado por ela. Mas mesmo podendo fazer isso o slime ainda é um fracasso no entanto não representa um perigo para ele já que ela o criou para que ele não os ataque. Porém ele só não vai atacar eles dois então começa a refletir sobre como o slime teria fugido chegando à conclusão que ele deve ter se mantido escondido e saído quando Cry abriu o cofre. Após isso como o cômodo não possui aberturas o slime deve ter fugido pelo ralo mas ela acha que Cry já tinha imaginado isso que ele confirma.
mas na verdade está em pânico só de imaginar que algo com o poder para destruir toda a capital estava escorrendo por aquele cômodo. Nisso Citrille pede para deixar esse assunto com ela porque agora há algo mais urgente para tratar, pois no ninho do lobo branco há algo que pode destruir toda a equipe enviada. Enquanto isso, no ninho, Sven questiona quem estaria no comando de todo aquele grupo, ficando surpreso ao saber que Cry passou a liderança provisoriamente para ele, mas ao menos se sente aliviado por Lys ter ficado na capital, pois seria muito trabalhoso liderar tendo ela no grupo, e logo em seguida dá início ao trabalho reunindo todo o grupo para perguntar se algum deles já teve uma luta séria contra Slimes. Todos negam, já que Slimes são criaturas tão irrelevantes que eles até pisam sem querer. Então Sven muda a pergunta querendo saber se eles possuem alguma arma que possa servir em uma luta contra Slime. E todos acabam mostrando suas espadas e magias, se gabando por saberem que podem destruir um slime com imensa facilidade. Aquilo deixa Sven preocupado, querendo saber se por acaso Cry teria dado mais alguma informação, mas seu amigo fala apenas ter ouvido que não se trata de um slime normal. Aquilo faz Sven ficar irritado, vendo que Cry é sempre muito mesquinho com as informações. Nisso outro homem surge novamente, zombando deles por terem tanto medo de um slime, e caso seja preciso ele mesmo dará um fim à criatura final, é apenas uma gosma frágil. Ao terminar seu discurso percebe que todos estão lhe observando incrédulos, deixando o homem irritado com os olhares, mas Sven explica que agora todos estão achando que o rapaz será o primeiro a cair em batalha. Por isso vai dizer na capital que tentou avisá-lo, e quando o homem for devorado espera que ao menos ele deixe alguma pista da fraqueza do slime, assim poderão vingá-lo. O que acaba deixando o homem muito irritado. Nesse momento uma mulher chamada Thalia Vidma interrompe dizendo ser uma alquimista que trabalhou com Citri numa pesquisa sobre slimes na capital. Por isso acabaram desenvolvendo uma poção que elimina slimes, e ao ver aquilo Sven fica muito impressionado, principalmente porque não sabia da existência de outra alquimista no clã. Já no esconderijo, Sophie informa que não será um problema eliminar todos aqueles caçadores e dá instruções de como começará. Enquanto isso, no ninho, Sven dá instruções a todos enquanto faz um discurso que motiva todos a irem. Contudo, mais horas depois, a maioria das pessoas já está exausta e machucada, tendo apenas encontrado cavaleiros lobo no cofre. Nisso, aquele homem acusa Sven de apenas ter dado ordens inúteis, caso contrário isso já teria acabado, mas ele preferiu escolher confiar cegamente nas ordens do mestre que nem está lá. Após isso decide ir no mato se aliviar, e ao encontrar uma árvore acaba ouvindo um uivo que ele decide investigar, e quando chega no local se depara com um cavaleiro lobo e uma dupla conversando sobre aprimorar o lobo magicamente com o material de mana. Então decide ir para cima acertando um mago em cheio, e logo se defende das bolas de fogo do outro mandando para longe com um golpe, mas seu braço acabou ficando machucado. Nisso ele decide perguntar educadamente o que eles estão fazendo ali, fazendo o mago questionar se o Miltrux teria mandado o caçador para lá, mas ao ouvirem que o Miltrux não está ali o mago se sente mais encorajado a fazer aquilo. Então injeta o material de mana, fazendo com que o cavaleiro lobo se transforme numa criatura gosmenta que libera um rugido ensurdecedor que pôde ser ouvido do acampamento. Nisso todos vão para a floresta preparados para o que vão enfrentar, e acabam se deparando com a imagem de Gun ferido enquanto avisa a todos que o Miltrux estava certo. Logo em seguida surge a criatura de aparência assustadora, deixando todos assustados. Mas Sven dá as ordens e logo dispara uma flecha que não surte efeito, enquanto os magos começam a conjurar diversas magias para tentar conter o avanço da criatura. Nisso Sven manda seu amigo curar Gun enquanto ele explica o que viu na floresta, que acabou culminando da criação desse monstro slime. Só que enquanto falam o monstro se ergue, demonstrando não ter sido afetado pelas diversas magias lançadas contra ele. Então Sven tenta disparar várias flechas poderosas que acabam indo de encontro a uma poderosa barreira mágica circundando o corpo da criatura. O que deixa Sven em choque sem entender o que está acontecendo, e logo após isso o slime começa a atacar. Por isso Sven manda a todos tomarem medidas defensivas para não deixar a criatura avançar. Então pega a poção na mão de Thalia, que explica bastar apenas fazer o líquido do frasco se misturar com o corpo do slime para que ele desapareça, e sabendo disso Sven toma uma atitude corajosa, atraindo a atenção do slime que salta sobre ele. Mas era exatamente isso que o rapaz queria para fazer o slime pisar no recipiente, que logo começa a criar um efeito no corpo da criatura, porém acaba dando em nada, o que faz Sven ficar muito irritado com Cry. Nisso seu amigo acaba se lembrando que Cry havia dito algo parecido com um slime e não exatamente um slime, o que deixa Sven ainda mais irritado com o rapaz, que fica mandando eles para essas situações arriscadas demais por achar que eles podem resolver tudo só com músculos. Mas para a sorte dele, Citri chega nesse momento crucial explicando que a criatura absorve magia e conta ter sido mandada para lá por Cry. E segue explicando que existe uma alta quantidade de magia espalhada pela pele da criatura, agindo como uma barreira que anula magia e ataques físicos, por isso as flechas não acertaram.
Essa situação deixa Citri intrigada, já que nunca encontrou algo assim nem nos cofres de nível 8. Além disso, o fato de seu corpo estar derretendo significa que o corpo da criatura está transformando mana em material de poder mágico, o que significa que ele precisa absorver mais material de mana para continuar vivo. Por isso ataca Citri, já que ela possui muito material de mana em seu corpo. Nisso Sven lhe manda ter cuidado. No entanto, Citri sabe o que está fazendo e arremessa um frasco que Sven logo acerta com uma flecha, lhe partindo em 1000 pedaços, e ao ser atingida pelo material a criatura começa a se desfazer. Após isso, Citri explica ter jogado um metal anti-mana que desfez a magia do lobo. Em seguida, Gark também aparece tendo dado uma carona para Citri, que decide contar a todos o que sabe sobre a situação, envolvendo um grupo conhecido como Torre de Akasha, que permanece fazendo pesquisas sobre como controlar os cofres mesmo tendo sido banido do Império. Todos ficam incrédulos ao saber disso, mas Citri já esperava por essa reação, por isso tem seguido as pistas sozinha esse tempo todo e já nota as mudanças que têm ocorrido nos cofres. E supõe que o fantasma que acabaram de enfrentar tenha sido apenas um subproduto dos experimentos do mago. Ao ouvir isso, Thalia chega à conclusão que eles devem precisar de um equipamento muito grande para tal plano, o que Citri confirma, avisando a todos que provavelmente eles estão preparados para se defender e aquele lobo de antes foi apenas o começo. Então perguntam se ela teria mais daquele metal anti-mana. No entanto, aquele era tudo que a garota tinha, pois não achou que se encontraria numa situação dessas, deixando todos impressionados ao verem que Crai não lhe disse nada. Mas mesmo assim Citri sabe que podem vencer e se propõe a fazer uma análise da situação. No entanto, ela não pode lutar, por isso vai precisar contar com a força de cada caçador. Após a reunião, o mais jovem acha que a garota é muito corajosa por admitir ser fraca, mas seu líder lhe manda tomar cuidado com ela, pois por se achar fraca ela faz qualquer coisa para atingir seu objetivo usando essa desculpa. Enquanto isso, Liz continua esperneando para ir ao cofre ajudar Citri, mas Crai nega, fazendo a garota gritar mais. Enquanto isso, no esconderijo eles discutem sobre a ordem de Sofia de mandar um lobo por vez, o que eles acham loucura, pois desse modo eles serão derrotados de um por um. Isso deixa Flick muito irritado, vendo que a cientista não sabe nada de guerras e mesmo que o seu mestre tenha dado autoridade total a ela, Flick decide desobedecer e manda enviarem todos os lobos de uma vez para esmagarem seus inimigos. Já no acampamento, Citri se apresenta contando saber tudo sobre a Torre de Akasha e deseja saber onde está o mestre dos prisioneiros, porém ao ver que eles não vão colaborar, ela decide pegar uma água colorida que vai lhes deixar mais decididos a falar. Mas antes que possa usar um agente lhe para, vendo que aquilo na verdade é uma poção mágica que faz a pessoa falar e em seguida apaga sua memória, algo parecido com uma lavagem cerebral que é proibida no reino. Citri acaba não gostando de ouvir isso porque precisa recorrer a qualquer meio necessário para fazer a justiça, mas Gark acaba concordando com os rapazes por não achar certo ela fazer o que quiser com os rapazes só por serem prisioneiros. Então Citri decide beber o líquido, explicando que tinha feito apenas uma piada, pois aquilo não passa de uma simples água colorida, que ela inclusive possui resistência, mas todo esse debate acabou lhes deixando sem tempo porque logo surge mais um lobo gosmento. Dessa vez a criatura é mais rápida que a anterior, comprovando a teoria de Citri de que não haveria apenas um, e para combatê-lo é necessário descobrir qual tipo de barreira mágica circunda seu corpo, pois podem ser de vários tipos contendo forças e fraquezas específicas. Então decide iniciar seu teste mandando o guerreiro tancar um golpe com seu escudo e soltar logo em seguida. Desse modo poderá determinar a potência e direção do campo de força. Isso deixa o guerreiro muito debilitado, então os magos começam a conjurar feitiços que permitem Citri entender se tratar de um campo de força giratório que desvia qualquer ataque físico. Isso significa que nem mesmo o poderoso machado de Gark conseguiria surtir algum efeito, e ao ver aquilo o homem sugere esperar até que a mana no corpo do lobo se dissipe. Só que isso acaba não sendo uma boa opção, pois devido à enorme quantidade de mana no corpo do lobo ele consegue sobreviver mais uma hora. Nisso Citri começa a pensar em meios para romper a barreira, mas precisará de um nível alto de poder mágico que eles não possuem no grupo, então surge mais um lobo para o desespero do grupo que já se encontra exausto. E Gark sugere que eles recuem por enquanto, algo que Citri acaba aceitando não por medo, mas por não ser mais necessário lutar, pois nunca havia pensado que o pessoal da Torre de Akasha seria tão burro. Nisso os lobos se encontram e começam a brigar, enquanto Citri explica que essas criaturas buscam por fontes de material de mana para se abastecerem, por isso atacaram os caçadores. E já que eles são gigantescas fontes disso, acabam brigando entre si, coisa que se repete com todos os outros para o desespero dos magos, que ficam impressionados por não saberem que os fantasmas tinham essa fraqueza. E acabam prestando atenção no comentário de Thalia, que busca entender o porquê do grupo não ter mandado um fantasma de cada vez.
Já na associação, tanto Sofia quanto o Mago Mestre dão uma bronca em seus seguidores por terem desobedecido a ordem, enviando todos os lobos de uma vez, esgotando também o seu estoque da mana transformadora. E para piorar a situação agora, além de Citri, também tem o gerente da guilda no grupo, que apesar de estar aposentado ainda é um caçador de nível 7 e de fato uma força a ser temida. Isso deixa as opções da Torre de Akasha muito limitadas, mas não podem recuar sem ganhar nada, porque isso impactaria na sua posição na Torre de Akasha. Além disso, o grupo ainda está em posse de 2 membros que acabarão falando em algum momento. E mesmo que eles não falem por terem feito um juramento, ainda tem Citri, que com sua inteligência acima do normal não demorará muito para achar o esconderijo. Por isso precisam atacá-los e eliminá-los antes que isso aconteça, e para tal missão usar as criaturas conhecidas como comedores de malícia parece ser uma boa ideia. E já que eles precisam de um líder forte para comandá-los, Sofia sugere Flick, já que ele quer demonstrar sua utilidade e conta não conseguir imaginar o rapaz falhando nessa tarefa. Enquanto isso, no acampamento, Thalia observa sua colega. Uma pessoa rara assim como ela entre os caçadores, por ser uma alquimista conhecida por todos como uma verdadeira prodígio, cheia de paixão pelo que faz. Alguém que estava disposta a fazer qualquer experimento pelo bem da verdade, não importando o quão perigoso fosse. Citri sempre foi aos limites do que podia dentro da lei, se tornando uma pessoa tão extraordinária a ponto de deixar Thalia com um pouco de medo e inveja por saber que nunca poderia se tornar como ela. No caminho acaba se encontrando com Sven, que se desculpa pois não havia pensado na possibilidade da poção anti-slime não funcionar e acha que a fez passar vergonha, o que ela nega. Além disso, também culpa Cry por não falar as coisas de forma que todos entendam, pois podia só ter dito que o que enfrentariam é apenas parecido com o slime e isso já pouparia muita dor de cabeça. Mas agora o que lhe incomoda é o fato dos prisioneiros ficarem olhando atentamente para Thalia, algo que ela também não entende. Já na tenda, Gark manda Citri não ficar se esforçando demais, já que independente do que aconteça são apenas um grupo de exploração e talvez seja bom voltar à capital e pedir mais reforços caso a situação fique muito complicada. Mas Citri lhe avisa para não se preocupar porque ela já tem uma ideia de onde é a base dos inimigos. Então explica a todos sua teoria baseada na forma como as linhas de mana estão alteradas e onde os lobos surgiram, deixando todos pasmos com a inteligência da garota, e para confirmar sua teoria pergunta aos prisioneiros se aquele é mesmo o local. Eles tentam negar, mas isso só reforça a certeza de Citri sobre o local, planejando atacá-lo antes do amanhecer, e ao ouvir isso os magos ficam desesperados pedindo para que Sofia os liberte para impedirem isso. Aquelas palavras deixam todos confusos, supondo haver algum amigo deles por perto, e Citri explica se tratar de Sofia Black, sua arqui-inimiga que ela nunca conseguiu capturar, pois por mais que procurasse a garota sempre lhe escapou como uma sombra, e agora que ela se aliou ao mago, caso não capturem ambos essa pesquisa não cessará. Por isso jura que irá capturar a garota mesmo que não tenha habilidade suficiente para isso. Já Cry está chegando no lugar enquanto Liz o apressa para irem mais rápido, só que Cry está morrendo de medo por não ter dado tempo de carregar suas relíquias, além de estar com pouco anéis de proteção. E mais à frente se deparam com um profundo breu que deixa Tina assustada, desejando pegar na mão de Cry para se sentir melhor, porém Liz não gosta nada disso por ela ainda não ser digna de pegar na mão do rapaz. E para resolver o problema da escuridão, Cry ativa sua relíquia que lhe dá olhos de coruja, e Liz lhe manda não se preocupar pois vai defendê-lo de qualquer perigo, assim como a Tino também fará ou vai se ver com sua mestra mais tarde. Enquanto isso, o rapaz no grupo entende que o Miltrux não vai encontrá-los e sente que se tivesse ouvido as ordens dele desde o começo não teria acabado daquele jeito. Nisso Citri explica que seu amigo nasceu com um dom natural para ser caçador de tesouros e com certeza chegará ao nível 10 um dia, algo que para o homem parece ser surreal existir alguém tão poderoso. Nesse momento cai um raio do céu atingindo todo o grupo em cheio, tendo sido disparado por Flick, que se sente ótimo vendo que conseguiu abater todos com um único ataque, mesmo que isso lhe drene muita mana. No entanto, para sua surpresa, Citri se levanta sem um arranhão, deixando o homem em pânico ao vê-lo explicar que seu golpe, do qual tanto se orgulha, não passa de um ataque normal nos cofres de nível 8 que ela costuma frequentar. Então puxa uma arma de água que dispara em Sven, o curando de seus ferimentos, fazendo com que ele volte pro combate e logo parte para cima do mago, que é derrubado com imensa facilidade, mas logo Sven cai ao ser atingido pela fera. Nesse momento surge Garth para dar apoio, derrotando a criatura, enquanto Citri continua curando todos, disparando poções de cura pressurizadas. Já na base, o mago fica terrivelmente zangado pelo rapaz ter levado só uma fera, desobedecendo a ordem de Sofia, que lhe mandou levar várias. E vendo que o trovão de Flick não funcionou e os fantasmas transformados também já foram derrotados, o discípulo sugere estar tudo ocorrendo de acordo com o plano do Miltrux, por isso devem fugir logo antes que o grupo chegue.
Porém o líder decide que não irão fugir até estarem totalmente acabados. Além disso, eles ainda possuem uma carta na maga juntamente com Sofia ao seu lado. Em seguida ordena a todos para destruírem o grupo de exploração que se aproxima. E no lado de fora o grupo observa a porta da caverna fortemente protegida, mas isso não é um problema para Garth, que decide que irá levá-los para a caverna passando pelas criaturas enquanto os magos dão cobertura. Quanto a Cry, observa o local onde o raio caiu, ouvindo Liz dizer ter sido de potencial normal, mas para Tino aquilo pode ser tudo menos algo normal. Enquanto isso o combate segue ocorrendo e vendo que pode perder, o mago decide usar sua arma secreta. Um poderoso golem movido a mana que inicia seu ataque contra Garth enquanto todos os outros continuam lutando incessantemente. Ao ver aquilo, Gun sente que precisam sair de lá, mas sabe que não pode fazer isso por terem civis que precisam proteger. E ao olharem para o combate que se intensifica mais a cada golpe, acabam não percebendo os prisioneiros cerrando as amarras. Nisso Sven acaba sendo atingido, mas manda o grupo continuar atacando já que não podem recuar. Então uma luz surge no céu derrubando um dos monstros e todos a reconhecem, ficando felizes pela sombra partida ter chegado para lhes ajudar. Já na selva eles ficam impressionados vendo que Liz saiu correndo na frente. Tino avisa estar sentindo a presença de alguns seres vivos muito perto deles, por isso se prepara para atacar. Mas Cry lhe manda deixar eles em paz, crendo se tratar de animais, e ao ver aquilo os magos ficam em choque, não conseguindo entender o que o Miltrux planeja, deixando eles partirem. Nisso a mana da relíquia de Cry acaba fazendo desaparecer seus olhos de coruja, então ele decide deixar Tino ir na frente. Enquanto andam, a batalha prossegue com Liz eliminando cada um dos comedores de malícia, impressionada por eles estarem tendo dificuldades contra aquelas coisas. Então parte para cima do golem desferindo uma série de golpes. Em seguida Garth usa seu poderoso machado aplicando um golpe congelante no golem, que acaba se desligando momentaneamente porque logo volta ao combate se defendendo da flecha de Sven. Em seguida tenta atacar Garth, que desvia aproveitando para contra-atacar, mas para sua surpresa o golem salta sobre todos demonstrando uma incrível velocidade que se equipara do cavaleiro da Strandgrief. Ao voltar pro chão, Liz tenta atacá-lo novamente, mas acaba sendo pega de surpresa por um canhão laser que acerta de raspão. Ao ver a luta que se desenrola, Citri fica preocupada com sua irmã, já que ela é forte num combate corpo a corpo, por isso tem grande desvantagem contra ataques à distância, mas pelo menos não são ataques em área, senão seria pior. E já que o oponente é muito resistente, acha melhor esperarem a mana dele acabar, mas Liz não gosta nada dessa ideia e decide ir pra cima com tudo, aplicando golpes muito fortes e rápidos. Ao ver a criatura cambalear, Garth decide ajudar aplicando outro golpe congelante, só que o golem acaba se erguendo novamente, deixando todos boquiabertos com a criatura que parece não ter fraquezas, e Liz sente que esse é o fim. Nisso Cry finalmente chega cumprimentando todos e ao vê-lo Citri entende que esse é realmente o fim. Então o golem parte para cima dele a toda velocidade, deixando todos desesperados ao verem que Cry não pretende desviar. Porém, quando o golem chega perto, acaba sendo arremessado para longe por uma força misteriosa, deixando todos em choque com tal demonstração de poder. Mas na verdade Cry nem sabe o que aconteceu porque estava muito escuro. Assim que amanhece, todos percebem a fuga dos prisioneiros juntamente com todo o grupo de magos, e Garth deseja saber o que exatamente foi que Cry fez com o golem, mas Cry apenas disse que a criatura saiu voando sozinha. Algo que Garth não aceita como explicação, mas resolve deixar pra lá, afinal agora conseguiram pegar todos os materiais que ficarão nas mãos da guarda do reino. Em outra tenda, Citri agradece Cry pela ajuda, pois não havia previsto que seus inimigos seriam tão fortes, e informa que o grupo que os atacou se chama Torre de Akasha, onde também está sua arqui-inimiga. E acaba recusando a ajuda de Cry para encontrar a garota porque vai acertar suas contas sozinha primeiro. Já na Torre de Akasha, todos informam o líder sobre a presença de Sofia disfarçada em meio aos caçadores, o que os leva a supor se ela estaria infiltrada ou se Miltrux já sabe sobre ela e está apenas observando. Afinal, o rapaz sabia dos magos na floresta e os deixou escapar. Sabia da existência de uma de suas bases e ignorou, além de ter estado ciente o tempo todo sobre as anomalias no ninho do lobo branco. Essa situação lhe faz desistir de tentar entender o que se passa na mente do Miltrux e avisa ao seu grupo que irão abandonar a capital, assim poderão continuar suas pesquisas em outro lugar e eventualmente retornar se a oportunidade surgir. Por isso manda que encontrem logo Sofia para que possam partir embaixo da cidade. Sofia busca pelo slime da Citri. Já na guilda o pessoal está bravo com Cry ao verem o rapaz dizer que não sabe de nada sobre os monstros do dia anterior, o que é bem frustrante pro pessoal que sabe da fama do rapaz de guardar segredos. Mas essa situação em específico é algo que interessa a todos.
Vendo isso, Cry só consegue pensar em como sua falta de habilidade como líder acabou se tornando um assunto de estado. Nisso o homem segue explicando que os experimentos daquele mago são algo que afetam a segurança de todo o estado, por isso é importante que Cry conte para se sair dessa enrascada. Ele manda o homem perguntar a Citri, afinal tinha deixado ela no comando. No entanto, o homem se sente receoso quanto a isso por causa de um incidente que ocorreu há cerca de 3 anos envolvendo Citri, no qual ela foi acusada injustamente e só não foi condenada graças a Gark, que interviu. Essa lembrança faz o homem se desculpar pelo equívoco, porque na época todas as provas apontavam para ela, mas agora não pode fazer nada quanto ao rebaixamento de nível que a garota recebeu juntamente com sua alcunha de pior das piores. Desse incidente de fuga em massa de prisioneiros, muitos ainda estão à solta, mas para Gark sempre pareceu um absurdo que alguém possa pensar que alguém como Citri estaria envolvida nisso. Enquanto isso, o grupo pega a garota e o mago lhe manda se revelar, explicando que irão sair da capital. No entanto, a garota diz não ser quem eles procuram, pois se chama Thalia. Isso faz todos pensarem que ela possa ter perdido a memória ou algo do tipo, mas ao notar a fera estranhando a garota, o líder entende que realmente não é Sofia quem está na frente dele. Então a verdadeira Sofia surge, deixando todos abismados ao verem que a garota não se importa nem um pouco vendo uma garota igual a ela naquela sala. Mas para Sofia eles estão enganados, pois na verdade não é a garota que se parece com ela e sim ela que se parece com Thalia, algo que lhe deixa feliz percebendo que ninguém notou as leves diferenças entre seus corpos. Então retira seu disfarce, revelando ser Citri para a surpresa de todos no local, e segue explicando ter sido ela desde o início disfarçada. E revela só ter feito isso por ter sido atraída pela habilidade de Noctis, assim como todos os outros magos, e o respeita muito. Além disso, não consegue imaginar quanto tempo e dinheiro lhe custaria para reconstruir o equipamento da Torre de Akasha sozinha, mas agora infelizmente a festa acabou. Pois sabe que o fato de Cry ter deixado eles escaparem foi como um aviso para ela parar com essa brincadeira e voltar pro grupo. Isso deixa o mago surpreso, entendendo agora que o Miltruk sempre soube de suas pesquisas, mas Citri lhe interrompe explicando nunca ter contado nada, mas Cry é uma pessoa difícil de enganar, já que ele sempre percebe tudo à sua volta. E por ser um homem muito gentil, fez questão de preparar o palco, enviando vários caçadores de nível alto para que Citri pudesse testar os frutos da pesquisa deles. E está feliz com os resultados, principalmente de Akasha, mas quando Cry chegou resolveu que já estava bom e fez o golem pular para trás, pois caso o combate continuasse criaria muita devastação. Agora todos os itens da pesquisa estão confiscados e eles serão presos como criminosos, mas avisa eles para não se preocuparem, já que ela ficará livre para continuar a pesquisa. Ao ouvir isso, o mago acha que a garota está completamente insana, fazendo de tudo pelo bem da pesquisa, por isso não se espanta que tenham suspeitado dela no incidente da prisão e lhe chama pela sua alcunha de pior das piores. Algo que Citri odeia porque a faz se lembrar de um fracasso do passado. Então se desculpa com Thalia por ter pegado a aparência dela sem pedir, mas fez isso por saber que caso ficasse visível demais acabaria chamando atenção, e como a garota é muito bonita decidiu usar ela pro seu disfarce. Mas a partir de agora Sofia juntamente com a alcunha que tanto odeia deixarão de existir. Nisso o discípulo tenta intervir, mas é interrompido pela fera, lhe deixando assustado, enquanto Citri explica que seres vivos não são movidos pela lógica mas sim pelo amor que recebem. Então o mago acaba se cansando daquela palhaçada e invoca um pilar de fogo que frita a criatura, mas Citri sai ilesa daquele ataque. Algo surpreendente para o mago, visto que nada poderia sair vivo daquele ataque. Para acabar com sua surpresa, Citri explica que só saiu viva graças a um pequeno experimento fruto de sua pesquisa. Um ser capaz de se alimentar tanto do material de mana quanto de magia para crescer, e lhe apelidou carinhosamente de Slime da Citri. O mago compreende essa explicação, percebendo que se o que ela diz for verdade, aquela criatura vai devorar o mundo todo, por isso questiona se ela tem noção do que criou. Porém Citri está fazendo apenas um teste, tendo dado a sorte de poder testar seu slime em magos tão fortes. Então Flick invoca uma cortina de fumaça, desejando ganhar tempo para que seu mestre possa escapar, o que Citri considera estupidez, visto que o mestre o desprezava, valorizando mais Sofia, que era uma novata. Mas Flick não liga para quem era o favorito, porque ali todos nutrem o mesmo respeito e admiração pelo mestre, por isso irão protegê-lo. Já o mestre corre até a saída, mas acaba sendo jogado longe por um ser encapuzado que, ao ser atingido por uma bola de fogo do mago, acaba revelando ser uma criatura muito assustadora. Então Citri surge explicando que por ser a membro mais fraca da Stragri precisava ganhar poder rapidamente, e já que golems demandam muito tempo e recursos, resolveu criar uma quimera. Para isso precisava de corpos de alta qualidade, por isso foi até a prisão. Infelizmente deixou muitos escaparem, mas mesmo assim conseguiu as peças que precisava para sua criatura.
e sente que o mago será uma boa adição à sua quimera, pois o material mágico de um grande sábio é muito precioso. Após isso, Cray lê o relatório onde consta que algum experimento deve ter se revoltado contra os magos, já que os sobreviventes encontrados estavam sem memória, além de terem achado também Thalia, que foi capturada e também acabou perdendo a memória, mas vai ficar bem. Nisso, Citri diz se sentir mal pelo mago mestre, mas precisavam de alguém para culpar e promete que irá pegar os materiais da próxima vez, e Cray confirma o que ela diz, lhe dando apoio apesar de não fazer ideia do que a garota está falando. Em seguida, a garota menciona que o Instituto de Pesquisa da capital venderá alguns itens após serem analisados e gostaria de ficar com o Golem e o Comedor de Malícia. Cray então promete providenciar isso e questiona o que teria acontecido com a arqui-inimiga da garota. E ela explica que agora Sofia foi para um lugar muito distante e nunca mais retornará.